Será mesmo que os nossos filhos estão sendo incluídos na escola? Ou eles estão apenas sendo forçados a fazer parte de um sistema? Oi, eu sou a Lu e hoje eu quero conversar com você de mãe para mãe sobre um assunto muito importante e que tem me causado um certo desconforto, que talvez você também esteja passando por isso, que é a sensação de falsa inclusão dos nossos filhos dentro da escola. Você deve estar se perguntando, como assim, Lu, falsa inclusão? Calma que eu já vou te explicar. Mas antes, eu trouxe aqui 5 tópicos do que seria uma inclusão de verdade dentro da escola e eu quero passar aqui para você. Eu até anotei aqui para falar abobrinhas. O primeiro tópico é o apoio real da criança dentro da sala de aula. Ou seja, manter um planejamento individualizado e acessibilidade. O segundo tópico é a formação contínua dos professores e funcionários da escola sobre neurociência. O terceiro tópico é a escuta ativa das famílias. O quarto tópico é o respeito ao tempo e às necessidades da criança. E o quinto tópico, não menos importante, é a valorização da socialização dessa criança dentro da escola. Então, e o que seria a falsa inclusão? O oposto de tudo que eu acabei de falar. Se para uma inclusão ela ser verdadeira, ela precisa ter esses 5 tópicos, o oposto disso, com certeza, é uma falsa inclusão. Mas deixa que eu vou destrinchar isso aqui para você. Se o teu filho, ele está na escola, mas ele não tem um AT, o planejamento dele não é individualizado, isso já é uma falsa inclusão. Se os professores e os funcionários dessa escola não recebem uma formação contínua sobre neurodiversidade, já é uma falsa inclusão. Se você, mãe ou pai, não tem uma escuta ativa dentro da escola, isso também é uma falsa inclusão. Me diz aqui, quando foi a última vez que a escola do teu filho te chamou para uma reunião? Para ter uma conversa, um bate-papo, um alinhamento, pelo menos um alinhamento, sobre o desenvolvimento do seu filho ou da sua filha. Ninguém melhor do que a mãe e o pai que acompanha essa criança nas terapias, que leva essa criança no médico, que conversa com os terapeutas. Ninguém melhor do que a gente para falar para a escola, dar meio que uma base de como eles devem fazer, tratar, intervir com os nossos filhos. Você tem tido essa escuta ativa dentro da escola do teu filho? Se o tempo e a necessidade do teu filho, ele não é respeitado, ele não está recebendo uma inclusão na escola. Ele está lá dentro. Mas inclusão é uma história bem diferente, né? A verdadeira inclusão é quando o nosso filho, ele está presente, com sentido, com apoio e com respeito. É quando ele não precisa se adaptar o tempo todo ao mundo à volta dele, porque esse mundo também se adapta a ele. Isso é uma verdadeira inclusão. Recentemente, eu passei por um episódio que me fez sentir essa falsa inclusão com relação ao meu filho. Ele está com muita dificuldade para ficar na escola. Por algumas vezes eu levei ele, trouxe de volta para casa. E essas vezes eu pude sentir mesmo na pele essa falsa inclusão. Com olhares de julgamento, com falas desnecessárias, com conselhos que não servem para nada. Só nós é quem sabemos o que a gente passa com os nossos filhos. Então qualquer atitude que a gente tem com eles ou para eles é porque nós sabemos que aquilo ali é o melhor para eles. E assim, o meu filho, ele tem tido muita dificuldade para ficar na escola. E por pressão
psicológica minha e por pressão de olhares, de falas e de julgamentos, eu acabei por deixar ele 2 vezes na escola, chorando muito, quase que desesperado, porque ele não queria ficar. E eu deixei. Quando eu fui buscar ele, pegar ele para levar para terapia, né? Uma pessoa da escola falou assim para mim: tá vendo, mãe? É só você deixar ele cala. Mas se toda vez você levar ele para casa, ele não vai querer ficar na escola. Ele realmente não vai querer ficar na escola. Durante esses 3 anos que o meu filho tá dentro da escola, essa seria a palavra certa, dentro da escola, eu tenho engolido muita coisa. Eu tenho visto e me calado. Só eu sei o que eu passo com ele em casa. Só eu sei o que eu passei com ele essas 2 vezes que eu deixei ele na escola. E eu percebi que eu tava adoecendo o meu filho. Não sei se essa é a palavra, mas assim, eu vou explicar. O comportamento dele piorou muito. Ele ficou muito agressivo, impaciente. Até a questão do sono dele deu uma piorada depois desse episódio de eu ter deixado ele na escola contra a vontade dele. Eu me dei conta de que eu estava meio que forçando ele a ficar em um lugar que não tá bom para ele. Se ele não tá querendo ficar, alguma coisa tá acontecendo, alguma coisa tá incomodando ele. E eu preciso entender isso que está acontecendo com meu filho, conversar com as terapeutas dele, conversar com a escola e para que seja bom para ele. Essas 2 últimas semanas foram tensas. Eu fiquei com o meu psicológico muito abalado com as crises que eu presenciei do meu filho. Que isso é coisa que essas pessoas não sabem. Elas só veem que ele fica lá chorando e que ele cala, e quando eu for buscar ele na escola ele tá calado, ele não tá mais chorando. Mas o que elas não veem é o que acontece depois, o que acontece aqui, dentro da nossa casa. Por consequência de tudo que ele vem trazendo, desde a hora que eu forcei ele a ficar na escola até a hora que eu trouxe ele de volta para casa. Isso as pessoas não veem, então é muito fácil julgar o comportamento do meu filho, é muito fácil julgar uma atitude minha de trazer ele para casa ou de ficar 1h30 na escola tentando convencer ele a entrar dentro da sala, que foi o que aconteceu essa última quinta-feira. Eu passei 1h40 tentando convencer ele a entrar dentro da sala, mas eu já estava tão exausta, tão desgastada, eu falei, não, vamos embora, que ele não ia ficar mesmo, então vamos embora. E saindo da escola, eu observei pessoas cochichando, falando baixinho, eu observei olhares de julgamento. Não vou entrar muito nesse assunto aqui, mas isso me motivou a vir aqui gravar esse vídeo, porque eu acho que tem mães que necessitam ter mais informação. Porque durante esses 3 anos que eu engoli algumas coisas, que eu fiz vista grossa para outras coisas, eu tinha na minha santa ignorância que o meu filho ele está sendo incluído. Ele está na escola, ele tem um AT, ele está sendo incluído. Mas quando eu fui pesquisar, estudar e me informar sobre, de fato, o que é inclusão, eu me dei conta de que ele está sim na escola, mas incluído, talvez, não tenho tanta certeza assim. Mas o que eu aprendi com esses episódios que eu passei com meu filho recentemente é que nem sempre eu vou ter respostas, nós teremos respostas, nem sempre nós seremos acolhidas, nós seremos respeitadas, nem sempre a empatia vai reinar em certos lugares, em certas situações. Eu acho que o que importa é a força que nós temos como mães atípicas. É a coragem
que essa maternidade que nos faz levantar uma bandeira, faz nascer na gente também uma coragem que a gente nem imagina que tem, mas que a gente tem. E se eu posso aqui te dar um conselho, mãe, observe os sinais de inclusão dentro da escola do teu filho, da tua filha. Fique atenta e veja se a sua criança está realmente sendo incluída ou se ela está apenas sendo tolerada. E ao menor sinal que o teu filho, que a tua filha te dê de desconforto com relação à escola, vai atrás. Tenta descobrir o que está acontecendo. Não se cala. E eu falo isso pra mim também. Não se cale. Não tenha medo de ser a voz do teu filho. Você é a pessoa que o seu filho mais confia nesse mundo. E se você negligenciar o que ele está sentindo, o desconforto que seja, em quem mais ele vai confiar? E por fim, e não menos importante, busque apoio. Busque apoio de outras mães, busque apoio de profissionais. Não se esqueça, inclusão não é um favor, é um direito e é um dever de todas as escolas. Compartilhe esse vídeo com outras mães, com a escola, com quem precisa ouvir e vamos juntas construir espaços verdadeiramente inclusivos para os nossos filhos, onde eles não apenas estejam, mas eles sejam parte. Comenta aqui embaixo se você já viveu algo parecido ou está vivendo. Curte o vídeo para que o YouTube entenda que esse assunto é relevante, para que ele entregue para mais pessoas. E lembre-se, não basta incluir, é preciso incluir com qualidade, com acolhimento e com respeito. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.